Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia e uma boa quinta-feira da Ascensão do Senhor. Nós celebramos hoje a Ascensão de Jesus Cristo ao céu. Também, na nossa tradição em Portugal, era a quinta-feira das espigas, em que se ia ao campo colher as espigas. Uma tradição muito antiga. E em alguns concelhos de Portugal ainda é a festa municipal. Também na Alemanha, e não sei se noutros países, hoje, na quinta-feira da Ascensão, o dia do Pai. E lembramos todos os pais que vivem nesses países onde se celebra hoje o dia do Pai. Muitos imigrantes portugueses vivem nesses territórios, nesses países. E nesta quinta-feira da Ascensão, ou quinta-feira da espiga, segundo a nossa tradição, o Papa Francisco ultimamente tem-nos apelado para que reparemos para a ecologia, para a natureza, tenhamos um relacionamento diferente com a obra da criação que Deus criou. E talvez esta festa, parecendo muito antiga, porque eram quando se colhiam as primeiras colheitas, faziam as primeiras colheitas no campo, parecendo muito antiga, muito ultrapassada, hoje que somos um povo urbano, citadino, talvez seja uma festa a reconsiderar e a pensar em tudo. Deus que sopra e a natureza que Deus nos dá e com a qual continuamos a usufruir e a bendizer a Deus. Vamos, nesta quinta-feira da Ascensão, meditar no Salmo 79. O salmista pede a Deus: visitai, Senhor, a vossa vinha. Vinde, Senhor Jesus, e visitai-nos no nosso mundo, com tantas dificuldades, com tantos problemas. Talvez esta pandemia, e celebramos esta festa da Ascensão do Senhor no meio de uma pandemia, sirva para nós refletirmos acerca daquilo que é o fundamental. Para onde é que nós olhamos? Para o céu ou para as coisas do dia a dia, para as coisas mais banais? Diz o salmista: ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais qual um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor ante Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, vinde logo trazer-nos a salvação. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos deste a comer o pão das lágrimas e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancaste do Egito uma videira e expulsaste as nações para plantá-la. Diante dela preparaste o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com a sua sombra, e os cedros do Senhor com os seus ramos. Até ao mar se estenderam seus sarmentos.
Até ao rio os seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata virgem a devaste, os animais do descampado nela pastem. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha, protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a. E ao rebento que firmastes, e aqueles que cortaram e a queimaram, vão perecer ante o furor da vossa face. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou a videira e vós os ramos. Aleluia. A leitura que a Igreja nos apresenta para refletirmos nesta manhã é-nos dada por São Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 10, 11. Se Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Se Cristo vive em nós, apesar do nosso pecado, podemos ter esperança se deixarmos Cristo viver em nós, apesar do pecado. Nós hoje, nesta quinta-feira da Ascensão, quinta-feira da Espiga, também quinta-feira do Dia do Pai, hoje era um dia importante para a comunidade de Glinde, em Hamburgo, com a sua festa, neste Dia do Pai, mas que não pode também ser feito para todos aqueles que celebram com alegria esta subida de Jesus que foi para o Pai. Continuamos a meditar um texto de São Leão Magno, que nasceu a 395 e partiu em 461. O nome Magno quer dizer grande, e é considerado um dos maiores papas da nossa história. E neste dia escreve uma homilia que nós podemos refletir. Assim como a solenidade pascal, a ressurreição do Senhor, foi para nós motivo de grande alegria, agora também a sua ascensão aos céus nos enche de imenso júbilo. Pois recordamos e celebramos aquele dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada em Cristo, acima de toda a malícia celeste, sobre todas as hierarquias dos anjos, para além da sublimidade de todas as potestades, e associada ao trono do Deus Pai. Toda a vida cristã se funda e se eleva sobre uma série admirável de ações divinas, pelas quais a graça de Deus nos manifesta sabiamente todos os seus prodígios. De tal modo isto acontece que, embora se trate de mistérios que escapam à capacidade humana de compreensão e que inspiram um profundo temor reverencial, nem assim vacila a fé, esmoreça a esperança ou esfria a caridade.
nós podemos ter a tentação de, nesta quinta-feira das espigas, contemplar a obra criadora, as maravilhas, os dons que Deus dá. E esta festa pagã aparece num tempo de prosperidade referente às primeiras colheitas, mas tudo isso é elevado com Cristo. A natureza humana, a alegria que nós temos, é elevada com Cristo ao nível de Deus. Nisto consiste, efetivamente, o vigor das grandes almas e a luz dos corações fiéis. Crer sem hesitação naquilo que não se vê com os olhos do corpo e fixar o desejo onde a vista não pode chegar. Como poderia nascer esta piedade, ou como poderíamos ser justificados pela fé, se a nossa salvação consiste apenas naquilo que nos é dado ver? Se a salvação estivesse só naquilo que vemos, o que é que nos torna diferentes de um ateu? Temos que olhar para o alto. Na verdade, tudo o que na vida do nosso Redentor era visível passou para os ritos sacramentais. E para que a nossa fé fosse mais firme e autêntica, a visão sucedeu à doutrina, em cuja autoridade se devem apoiar os corações dos que creem iluminados pela luz celeste. Esta fé, aumentada com a ascensão do Senhor e fortalecida com o dom do Espírito Santo, nem os grilhões, nem os cáceres, nem os exílios, nem a fome, nem o fogo, nem as dilacerações das feras, nem os tormentos inventados da crueldade dos perseguidores, jamais puderam dar-lhe medo. Em defesa desta fé, através de todo o mundo, homens e mulheres, meninos de tenra idade e moças, na flor da juventude, combateram até o derramamento do sangue. Esta fé exultou os demónios, afastou as doenças, ressuscitou os mortos. Os santos apóstolos, apesar dos milagres contemplados e dos ensinamentos recebidos, ainda se atemorizavam perante as atrocidades da paixão do Senhor e hesitavam ante a notícia da sua ressurreição. Porém, com a ascensão do Senhor, progrediram tanto que tudo quanto antes era motivo de temor, se converteu em motivo de alegria. Toda a contemplação do seu espírito se concentrava na divindade daquele que estava sentado à direita do Pai. Agora, sem a presença visível do seu corpo, podiam compreender claramente que os olhos do Espírito, que aquele que ao descer à terra não tinha deixado o Pai, também não abandonou os discípulos ao subir para o céu. A partir de então, a partir do dia da ascensão, caríssimos filhos, o Filho do Homem deu-se a conhecer de modo mais sagrado e profundo como Filho de Deus. Até à ascensão, os apóstolos conheciam Jesus como o homem que fazia prodígios. E no dia da ascensão, conheceram o Filho de Deus. Ao ser acolhido na glória da majestade do Pai, começou, de um modo novo e inefável, a estar mais presente no meio de nós pela divindade, quando sua humanidade visível se ocultou para nós. Na ascensão, deixámos de ver fisicamente o Senhor, humanamente, para o ver na outra dimensão, na dimensão divina. Por conseguinte, a nossa fé começou a adquirir um maior e progressivo conhecimento da igualdade do Filho com o Pai, e não mais necessitar da presença palpável da substância corpórea de Cristo, pela qual Ele é inferior ao Pai. Pois, subsistindo a natureza do corpo glorificado, a fé dos que creem é atraída para lá, onde o Filho unigênito igual ao Pai poderá ser tocado,
não mais pela mão carnal, mas pela contemplação do Espírito. Desta quinta-feira da Ascensão, desta quinta-feira das espigas, nós somos chamados por Deus a contemplar as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina de Jesus. O esclarecimento final virá com a ação, com os dons do Divino Espírito Santo no dia de Pentecostes. E é este Espírito, como cristãos, que temos que crescer. A voz da autoridade de São Leão Magno, um dos papas mais importantes da história da Igreja, confirma-nos esta fé. Ao celebrar a Quinta-feira das Espigas, ao irmos contemplar a natureza, e hoje, que cada vez mais sentido fará isso, mas o cristão é chamado a contemplar as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina de Jesus Cristo que sobe ao céu. Coloquemos com humildade diante de Deus as nossas preces. Nesta quarentena, um tempo de fragilidade, um tempo de dúvida, um tempo de incerteza, de insegurança, nós somos chamados a olhar a vida como ela é. Não nos deixarmos seduzir só porque é material, mas contemplar a grandeza de Deus, de onde tudo vem e para onde tudo vai. Invoquemos com toda a confiança a Deus Pai, que em Jesus Cristo deu aos seres humanos a certeza da ressurreição, e digamos: que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Pela coluna do fogo iluminaste, Senhor, vosso povo no deserto. Por sua ressurreição seja Cristo hoje para nós a luz da vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Pela voz de Moisés ensinaste, Senhor, o vosso povo no Monte Sinai. Por sua ressurreição seja Cristo hoje para nós a palavra de vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Com maná alimentaste, Senhor, vosso povo peregrino. Por sua ressurreição seja Cristo hoje para nós o pão da vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Com a água do rochedo deste de beber, Senhor, ao vosso povo, pela ressurreição de Cristo, vosso Filho, concedei-nos hoje o Espírito que dá vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizeste o vosso povo participar da vossa redenção, concedei-nos que nos alegremos constantemente com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, que vive convosco e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
Desejo a todos um santo dia, uma santa quinta-feira da Ascensão do Senhor ao céu, uma feliz quinta-feira com este sol aqui no Canadá, quinta-feira das espigas, não das espigas porque ainda a natureza não as deu, mas das flores, porque as árvores tudo está a florir e a florescer. Outro tempo, outra perspectiva, mas a mesma glória do Senhor Criador e bom que dá com amor. Todos, muito bom dia.